O Liderando com Entusiasmo é um livro que nasceu em 2005. E interessante que na terceira edição nós tivemos uma visão de tirar a palavra eu do livro. Então é um livro que não contém a palavra eu. Eu até participei de um evento no Rio de Janeiro com essa curiosidade, chamado Codex de Ouro, por causa dessa peculiaridade. A gente tenta definir liderança e diferenciar de governança. Eu dei aula aqui em São Paulo durante algum tempo, na Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, e a minha cadeira era governança e sustentabilidade. Qual é a diferença entre liderança e governança? O líder lidera uma equipe de pessoas e o governante lidera uma equipe de líderes, né? Então essa é a diferença. Então o governante é aquele que está no comando geral de ou uma cidade, ou um estado, ou um país, ou uma empresa, né? Então, liderança é uma oportunidade que você tem de estar com pessoas que outrora não gostariam que você fosse o líder. Quando o líder ele recebe a incumbência de liderar, tem pelo menos 3 tipos de pessoas na equipe. Tem aquela pessoa que estava torcendo para ela ser a líder, então ela vai ser oposição a você, ainda que velada, mas ela ficou chateada por não ter sido escolhida. Tem aquela pessoa que já era um fã teu, e essa pessoa vai estar do seu lado para o que der e vier. E tem a maioria das pessoas que não importa quem é o líder, não vai fazer nada mesmo. vai se esconder, né? E aí você vai ter que liderar para todo esse pessoal. E o entusiasmo, quando a gente fala de entusiasmo, a primeira coisa que vem à nossa mente é bom humor, né? A pessoa entusiasmada é uma pessoa bem-humorada. Mas, na verdade, essa é uma palavra mágica, ela é a junção de 3 palavras gregas. O en, que é o prefixo grego de interno, dentro, né? Tel, que é Deus, e a terceira é um pouco mais difícil, é hagiasmos. O hagiasmos é traduzido pelos escritores cristãos, no pé da letra significa afastar-se. Mas os escritores cristãos traduzem o hagiasmos como santificar. E por que? O que tem a ver o verbo afastar grego hagiasmos em tel hagiasmos? Então, juntando as 3 palavras, né? Afastar, em santificar alguma coisa dentro do teu coração. Deus ajudando a santificar o teu coração. Então, como que o hagiasmos virou santificar? Então, ali estão as coisas erradas. O verbo afastar, o hagiasmos, ele indica que você tem que se afastar do erro, e se afastando do erro, você automaticamente se aproxima de Deus. Então, o entusiasmo é Deus tirando o mal do seu coração. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mal que está no nosso coração e que ele pode sair a qualquer momento através de entender o que é o verdadeiro entusiasmo, tá bom? Então o livro ele tem 3 grandes partes. A primeira parte é o conhecimento acadêmico, a segunda parte é o conhecimento prático e a terceira parte é o alicerce espiritual. Agora eu vou testar o meu passador, vamos ver se vai funcionar aqui. Eu tenho que apontar lá para a mesa. Deu certo. Então esse é o primeiro pilar, né? No primeiro pilar eu tenho aí as características de um líder, que é o seu conhecimento prático. Em primeiro lugar, líder tem que ser transparente. A equipe que não sabe para onde está indo é muito difícil de dar certo. Então o líder tem que deixar o seu objetivo de forma muito transparente e tem que ser muito sincero. É bem peculiar como a palavra sincera chegou na língua portuguesa, né? Há algum tempo atrás, ali em Roma, eles fizeram um concurso de vasos e chamaram diversos artesãos, e os artesãos começaram a fazer os vasos, e tinha vaso de tudo quanto é tipo, tamanho, modelo, cor, e tinha um vaso bem diferente. Esse vaso ele era totalmente transparente. Então alguém, para brincar com esse artesão, pendurou uma tabuletinha, escrito em latim, sine cera, que significa sem cera, praticamente não usou cera, sincera, sinceridade, transparência. Então ser sincero é ser transparente.
E a equipe gosta e precisa dessa sua transparência. Líder tem que ser comprometido, né? A gente gosta de contar. Eu tenho um livrinho de histórias também no site, que é o Histórias Recontadas. Eu conto a história do café da manhã do americano. Ele normalmente come ovos e bacon, né? E aí, com esses dois animais, você percebe quem está comprometido e quem está só envolvido, né? A galinha, como você sabe, ela só deixa cair, né? Ela bota e sai fora, e ela está só envolvida. E o porquinho dá a vida, né? Então, o porquinho é quem está comprometido. Então, lembrando disso, né? O líder é aquele que dá a vida, dá o sangue. Ele trabalha com lhaneza. Quando eu mandei a apresentação para cá, né? O Wellington, que foi quem me convidou, falou: o professor, acho que o senhor errou, né? Que palavra é essa? Lhaneza, é isso mesmo, né? Eu juro para vocês que está no dicionário da língua portuguesa essa palavra, lhaneza. Lhaneza é o pavio longo, né? É uma pessoa que não perde a calma por nada, né? Aí você fala: mas o meu comportamento é diferente, eu tenho pavio curto. Sabe, eu lamento dizer para você, mas pavio curto é soberba. Como assim soberba? Quando a pessoa é muito em si mesmada, ela pensa assim: eu não gostei disso, eu não sou a favor disso, não fez do jeito que eu queria. Então, se não faz do jeito que a pessoa quer, se não sai como ele queria, olha o eu, então a pessoa explode. Então, na verdade, pavio curto é soberba. E a humildade é a maior força do universo. Então, o líder, ele tem que ser llano, que é aquele que vence a soberba e mantém a sua longanimidade. E ele é perseverante, ele sempre termina aquilo que começa, né? E é muito importante você juntar tudo isso para saber exatamente o que tem que fazer para você ser realizado nos seus objetivos. E existe uma máxima, né, na parte espiritual disso daí, que é pedir a direção a Deus sobre todas as coisas, porque às vezes você está no caminho, mas você erra a direção. Por exemplo, quando eu estou ali em Osasco, né, e eu pego a Castelo Branco e eu falo: eu vou para Itu. Aí eu começo a andar na Castelo Branco e de repente eu vou vendo ali Vila dos Remédios, vou vendo ali Cebolão. Falei: gente, eu estou no caminho, mas errei a direção, era do outro lado. Então, muitas vezes você está no caminho, você é um empreendedor, você é um empresário, você tem uma equipe, você sabe o caminho, mas precisa acertar a direção. Aí, juntando esses conhecimentos aí, sendo transparente, sendo sincero, sendo comprometido, sendo llano com a equipe, porque nada mais diminui o tom de uma conversa do que aumentar o tom da voz, né? Então, o chefe é aquele que grita, o líder, ele é admirado e ele não precisa erguer a sua voz, né? Então, o entusiasmo, como você viu, ele não é a característica do bom humor. Nem sempre o bom humor, a pessoa está bem humorada, mas ela é uma pessoa que tem o mal afastado do seu coração, e a equipe percebe isso, sabe que o líder é uma pessoa bem intencionada. Então, a nossa primeira bênção aqui para vocês estão numa igreja, vieram aqui, nem todos são evangélicos, mas vieram conhecer aqui a Igreja Batista Boas Novas. Eu cumprimento aqui pela estrutura maravilhosa, e saibam que Deus abençoa os líderes. É claro que o nosso maior exemplo de liderança, aquele que era comprometido, aquele que era sempre humilde, sempre sincero, sempre foi perseverante, o nosso exemplo maior é Jesus Cristo, né? Muito bem, então o primeiro pilar é o exemplo prático. Não existe outra forma de liderar a não ser pelo exemplo. Então, se você é daquele que fala: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, ninguém vai fazer absolutamente nada, né? Então, o exemplo é dado através desses comportamentos e dessas atitudes. Quando eu vou no final da palestra, colocar aí o meu e-mail, e aí, se você tiver algum caos, alguma coisa para contar, alguma coisa para compartilhar, ou quiser levar a gente lá também,
para conversar com a sua equipe, será um prazer. Eu vou liberar o e-mail no final. Dentro desse conhecimento prático, eu gosto de lembrar dessa matriz de BCG. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar nos cursos de administração. A matriz de BCG ali é o Boston Consult Group. Eles desenvolveram uma teoria para entender como é o perfil de uma empresa ou de um produto no mercado. Então, esse produto ele começa ali como um menino prodígio. Então, você lança uma empresa, como disse a companheira que me antecedeu, pode ser uma empresa, né? Ou um produto, e você coloca esse produto no mercado como um filho, e você tem a ideia de que ele vai ser bem sucedido, certo? Muito bem. E aí, o sonho é que ele se torne uma estrela, né? Então, quando esse produto der muito certo, vira uma estrela, a partir desse momento em que todo mundo gostou da empresa, gostou do produto ou gostou do serviço, teu produto agora virou uma estrela e ele passa para uma fase muito importante, que é o da vaca leiteira. Através daquele produto, você tem então aí a manutenção do seu trabalho e todo mundo reconhece que o teu produto ou a tua empresa está dando muito certo. Mas existem momentos em que esse produto ele nasce com o sonho de ser um menino prodígio, mas ele não vai evoluir nunca para uma estrela e, consequentemente, não deu certo. Ele vira um cachorrinho. É um produto que não deu certo. O que o cachorrinho faz dentro de casa, né? Ele nunca vai te dar rendimento nenhum. Pelo contrário, né? Vai destruir o que você tiver. Se você tiver meia, ele vai comer, ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, você vai gastar com ração, tudo, e é algo que é um animal de estimação, tem um valor sentimental. E tem muita empresa aí que não fecha, tem muito produto que não sai de linha por valor sentimental, porque não deu certo, né? A Coca-Cola ela é mestra nisso, né? Ela lançou o seu primeiro produto. Qual é a vaca leiteira da Coca-Cola? É a própria Coca-Cola. Mas de vez em quando ela faz umas experiências com algumas coisas que a gente vê que não dá certo. Quando eu era garoto tinha uma tal de Fanta Guaraná. Depois lançou a Fanta Tangerina, Fanta Maçã e vai lá. Bora! Hã? Maçã verde saiu de linha. Eles tiram. Quando eles percebem que esse produto não deu certo, ele identifica o cachorrinho e ele já tira de linha para não ficar investindo bom dinheiro em produto que não deu certo. E por que eu estou colocando isso? Porque a palestra não é de marketing, né? A palestra é liderança. Porque tem certas atitudes que você tem que são a sua característica pessoal, só que elas podem ser um cachorrinho, elas podem estar dando errado para você, né? Você é aquela pessoa que quando está todo mundo na mesa, aí alguém traz o pavê e você fala aquela frase? Pavê ou para comer? Aí você quer ser o engraçado e acaba não sendo engraçado coisa nenhuma, acaba sendo o chato, né? O camarada senta na cabeceira da mesa, o que você fala? Vai pagar a conta. E são piadas que não tem graça, né? Ou então você é aquele camarada que marcou às 8, todo mundo sabe que você vai chegar às 8h30. Aí você chega, leva aquela vai e acha que está abafando por ser impontual, né? Então existem certas características que você precisa tratar. E é bom que você tenha sempre um coaching, né? Normalmente o coaching é o seu cônjuge, né? A minha esposa sempre me dá uns toques, né? Sempre me dá uns toques. Por exemplo, ela falou, quando você for para uma palestra, não fica lá comendo que nem um doido no começo, que depois você vai estar com a gravata lambuzada, com a camisa lambuzada, né? Vou falar aquele gordão. Então vocês viram que eu não fiquei lá, não fiquei lá comendo, para não. Então cada um de nós tem uma característica, sabe qual é o seu ponto fraco, sabe qual é o seu ponto que precisa tratar, e aí você vai desenvolver a sua característica que dê certo, que é uma estrela. Vocês viram aí que tem a pessoa que ela é decisora, tem a pessoa que ela é mais conservadora, tem a pessoa que é mais arrojada. Cada um de nós tem uma característica. E isso o Papai do Céu pode e vai abençoar muito. Agora isso aqui é muito engraçado, né? É muito engraçado que nós desenvolvemos um perfil dos colaboradores que tem na nossa equipe.
Então, toda equipe, ela tem 4 tipos de colaboradores. O primeiro é o PM. Está no livro isso daí, depois você pode entrar lá e pegar. O primeiro é o PM, que está na tua equipe. É o melhor de todos os colaboradores. Onde o P é producente e o M é missionário, né? Então, ele é uma pessoa que, além de estar na sua equipe e desenvolvendo um bom trabalho, ele também se preocupa com os outros, se preocupa com os demais. É aquele que sempre oferece o ouvido, sempre oferece o ombro, e é sempre muito bom ter um tipo de colaborador desse, que além de produzir muito, ele também é um missionário na empresa. Mas você tem um camarada engraçado, ele é missionário, mas ele não produz, né? Então, ele é o tipo de funcionário boa gente, todo mundo gosta dele, mas trabalhar não é o caso, né? Então, ele é uma pessoa que você tem que olhar com carinho para esse camarada, porque ele está na equipe, ele é missionário, ele é boa gente, mas não está fazendo o trabalho. Aí você tem o PT. PT não é Partido dos Trabalhadores, tá? Quando eu fiz isso, nem tinha ainda Partido dos Trabalhadores. PT aqui P é producente, o T é terrorista, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Vermelho ainda, né? O PT, ele é producente, trabalha para chuchu, mas não pode ter ninguém perto dele, porque ele destrói. Ele é um destruidor do ambiente, ele só trabalha para ele mesmo. Existe o pior dos casos, o pior dos mundos, que é o 4º tipo. Alguém imagina qual seja? NPT. Ele não produz e é terrorista, né? Esse é o pior de todos, né? Ele não trabalha, e ainda é funcionário. Normalmente ele é parente do dono. É da família. Ele só está lá porque é cunhado, né? Só está lá porque é filho, né? Ele não sabe fazer nada, não produz e só toca o terror, né? O último que chega, o primeiro que vai embora, só atrapalha, não produz nada. E aí eu vou dizer uma coisa para você, que na verdade todos nós temos na nossa vida essas 4 fases. Às vezes você está muito afim, mas às vezes você não está afim. Às vezes você está querendo colaborar, mas às vezes você está, não fale comigo, né? E é importante que você siga o seu coração e veja como é que você vai fazer para se desenvolver como um líder, para sempre ser PM e evitar não produzir e evitar ser terrorista. E saber quando a palavra ela está tocando no seu coração. Algumas coisas que eu vou falar aqui, você não vai concordar, porque palestrante não é Deus, né? E nem estou fazendo uma palestra bíblica com elementos bíblicos. Então são opiniões pessoais, algo que está lá no livro, talvez você concorde, talvez você não concorde, mas é bom você saber aquilo que toca você, né? Eu gosto de contar uma historinha de um camarada que congregava numa igreja, e o nome dele e o apelido dele era o Nunca Era Com Ele. O Nunca Era Com Ele, o pastor, hoje nós vamos falar aqui sobre as más conversações, sobre pessoas fofoqueiras, e o Nunca Era Com Ele, falava, isso aí é com a irmã fulana, ela que é a grande fofoqueira aqui da igreja, essa palavra está falando com ela. Agora tem irmãos aqui que, olha, só dá problema, é o crente 6 horas, você pergunta como é que está tudo mal, 6 horas aí por mês, né? É sempre complicado, sempre devendo, né? Isso aí é aquele fulano, aquele lá, deve para todo mundo, camarada chato, complicado, Nunca Era Com Ele. Aí o pastor, eu preciso dar um jeito de pegar esse rapaz. Aí um dia, quando o culto foi começar, choveu bastante, e esse Nunca Era Com Ele era o porteiro da igreja. E o pastor chegou, só estava ele e o Nunca Era Com Ele. O pastor falou, vou inverter a ordem do culto, e eu vou primeiro pregar. Aí o pastor começou a pregar, porque a palavra de Deus... tem que mudar a pessoa tem que se emendar, tem que entender que Deus está falando com ele e tal. E o Nunca Era Com Ele foi ouvindo tudo aquilo, só estava ele e o pastor, né? Ele ficou quieto. Aí quando acabou o culto, o Nunca Era Com Ele estava lá na portaria, e o pastor perguntou, e aí, gostou da palavra hoje? Ele falou, pastor,
lembrei daquela palavra bíblica que diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto quem ouve como quem prega. E hoje, impressionante como Deus usou o Senhor para falar consigo mesmo. Eu nunca era com ele, né? Então, quando eu faço esse quadro aqui, todo mundo lembra, começa a ver as pessoas lá na empresa. Fulano, ciclano, Beltrano, mas nunca é você, né? Nunca é você. Então, esse é um quadro bastante interessante. E aí eu vi que um dos patrocinadores aqui, inclusive, faz treinamento de pessoas, né? E você pode ter certeza que o grande segredo é treinar, né? Você contrata caráter, que é o M, né? E treina a capacidade. Essa que é a grande verdade para o teu negócio dar certo, para a tua equipe ir bem. Aí eu coloquei aqui a linha do tempo, né? Quando eu escrevi o livro ainda tinha algumas coisas interessantes, que a nossa sociedade começou caçando, né? Ninguém cultivava nada, né? Mas aí a gente começou a cultivar a terra, a cultivar animais. Aqui os animais eram tudo, aqui depois a terra. Passamos pela Revolução Industrial e hoje estamos na época do conhecimento, da inteligência artificial. Estamos chegando na era da sabedoria e isso é muito importante que você veja e identifique na sua equipe quais são as pessoas que realmente estão aí se atualizando e fazendo uma administração clicentrista. O que é a administração clicentrista? Você tem a área de marketing, você tem a área de expedição, você tem a área de produção, você tem a área de compras, a área comercial, mas todo mundo está focado em quem? No cliente. A administração tem que ser clicentrista. O cliente é sempre a pessoa mais importante do seu negócio. Tem um livro que ele saiu, você não consegue mais vê-lo novo, chamado Os 23 Axiomas do Marketing. Esse livro foi escrito por Francisco Madia. São 23 dicas de marketing. Foi seu chefe, Madia? Você lembra desse livro dele, Os 23 Axiomas do Marketing? Foi. Vendia na Cultura, na Saraiva, na Nobel, né? Era muito, eu gostava muito de assistir as palestras dele, inclusive, né? Da ESPM, né? Muito bom. E esse livro diz que o primeiro axioma do marketing é que o cliente sempre tem razão. E o segundo axioma do marketing é quando o cliente não tiver razão, prevalece o primeiro axioma. Então ele tem razão até quando não tem razão, né? E aí a empresa tem que ter essa administração clicentrista e o cliente, ele tem que ser o centro. Ok? É isso. Alguma pergunta? Vocês não precisam esperar a palestra terminar para você fazer a sua pergunta. Pode a qualquer momento interromper ou falar alguma coisa, ou contar um caos, né? Como fez você aqui, como fez o companheiro ali da Fanta Maçã Verde. Pois não, diga aí. O exemplo da administração clicentrista é o empresário que consegue trazer isso para a sua equipe, né? Então ele chama todos os seus comandados e fala: olha, o rei aqui é o cliente, ele é o rei. Então o atendimento é a principal fórmula. A maior fórmula de vendas e de dar certo é o relacionamento. Então tratem bem, tratem com respeito, ouçam, né? Tem uma técnica para isso, conversar com o cliente, fazer o cliente falar, né? Que são as perguntas abertas. Foi assim que eu casei, inclusive, né? Com perguntas abertas, porque a primeira vez que eu tentei, eu cheguei nessa que hoje é minha esposa, e falei: e aí, tá afim de sair comigo? Ela disse não, porque eu usei uma pergunta fechada, cuja resposta podia ser não. Mas aí eu aprendi, né? Escuta, você trabalha onde? Ela, como eu sou velhinho, né, idoso, ela trabalhava no Mapping. Quem lembra do Mapping aqui? Também tem uns colegas aí, né? Com aquele cartãozinho de estacionamento preferencial, né? Eu trabalho no Mapping. O que você faz lá? Trabalho no controle de qualidade, ali no recebimento de mercadoria. Poxa, que legal, né? E onde é?
É ali na Vila Leopoldina, na região da Avenida Mofarrege. Ah, interessante, né? Qual é o seu horário de trabalho? Observe que todas as perguntas, ela não tinha como dizer sim ou não, ela tinha que responder de uma forma aberta. Falar, eu trabalho de segunda a sexta, entro às 8 horas e saio às 18 horas. Interessante. Escuta, Lídia, qual é o teu prato predileto? Ela falou, eu gosto muito de pizza. Oh, legal. Você trabalha ali na Vila Hamburguesa, na Vila Leopoldina, tem uma pizzaria ali chamada Brasão, Braseiro, que eu gosto muito. E vamos então comer uma pizza. Você prefere quinta ou sexta? Ela falou, eu prefiro a sexta. Então tá bom, então sexta-feira, 18 horas, eu vou estar lá na porta do seu trabalho, você sai, nós vamos comer essa pizza, beleza? Maravilha, não teve como ela dizer não, né? Então, para trabalhar com a administração clicentrista, ensinar a tua equipe, né, a sempre perguntar, fazer perguntas abertas, né? Como foi o seu final de semana? Né? Para que time você torce? Né? Aí, se o camarada não falar que é Palmeiras, você já sabe que ele está triste, né? Então você muda, né? Muda, já sabe que ele está lutando para não cair. Então você muda o assunto, não fala mais de futebol, né? Para onde você gosta de viajar? E vai fazendo perguntas para que ele não responda, nem sim, nem não, né? Gostou, né? O palmeirense gostou. Vamos lá. E aí, para terminar a nossa conversa aqui, você sabe que falaram que eu não posso chegar nas 10 horas de jeito nenhum, né? Mas para terminar a nossa conversa, nós estamos numa igreja. E eu não poderia falar de liderança sem falar do alicerce espiritual, né? Vocês viram que nós falamos para vocês sobre a palavra entusiasmo, que é Deus tirando o mal do seu coração, afastando o mal do seu coração. Então, entrando numa parte mais espiritual da palestra, para você que é líder, há algo que tem que ser tirado do seu coração. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já foi magoado? Levante a sua mão. Quem já foi magoado? Alguém já te magoou? Então, você sabe que o liderar, o prefixo grego de liderança é gogis, né? Gogia, né? O demagogia é liderar o povo. Como ficou uma palavra pejorativa, a gente não usa. E aí, mas nós usamos o pedagogia, que é liderar crianças, e o andragogia, que é liderar adultos. E a boa notícia, que é importante que você saiba, tem duas boas notícias. Primeiro, quem disse que alguém te magoou, tenha certeza que isso é impossível. Ninguém consegue te magoar. As pessoas podem te ofender, podem te prejudicar, podem mentir para você, podem te decepcionar, podem puxar o seu tapete, podem te ferir de qualquer forma. Aí você pega isso que a pessoa fez e você armazena no seu coração. Quem é que te magoa? Então nunca ninguém te magoou. As pessoas fizeram alguma coisa ruim, mas você pegou o que essa pessoa fez e colocou no seu coração. A mágoa é um veneno que você bebe, torcendo para o outro morrer, né? É impressionante. O nome disso também é ressentimento, porque a pessoa que fez isso, ela fez essa maldade, ela fez essa coisa ruim e ela já esqueceu. Você já deve conhecer aquela frase, né? Que quem bate esquece, quem apanha que não esquece, né? E nós temos que realmente esquecer. Então, a boa notícia é que ninguém te magoou, foi você mesmo que te magoou. E a outra notícia melhor ainda é que nós estamos no melhor lugar para trazer as nossas mágoas e apresentar na presença do Mestre, né? Ele tira a mágoa do seu coração. Você vai aprender que essa mágoa foi você que colocou, você vai pedir a ajuda dele e você vai tirar. Vai liberar esse perdão e você vai ficar muito feliz, vai ficar muito em paz. Esse é o verdadeiro significado da palavra entusiasmo. Deus tirando o mal do teu coração. Outro mal que vai sair do teu coração, nesse alicerce espiritual, é o status. Por que é que você quer ser líder? Por que é que você quer ser empresário? Será que é para poder viajar, comer nos melhores restaurantes, vestir as melhores roupas, postar tudo isso na rede social?
Esse é o maldito status e é isso que tem atrapalhado a vida de muita gente. Eu tenho aqui uma historinha para você não esquecer mais o que é status, né? Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Status é comprar algo que você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para agradar uma pessoa que não gosta de você, para mostrar ser alguém que você não é. Vamos repetir? Status é comprar algo que você não precisa. Elimine o verbo precisar da tua vida, porque quem sabe o que você precisa é Deus. Você pode saber o que você quer, mas é Deus que sabe o que você precisa. Então, status é comprar algo que você não precisa com dinheiro que você, para agradar uma pessoa que não gosta de você, porque se a pessoa vai gostar de você por aquilo que você tem, não é de você que ela gosta, certo? Isso é simples. E por fim, dinheiro que você não tem, algo que você não precisa, pessoa que não gosta de você, para mostrar ser uma pessoa que você não é. Isso é status. Vale a pena? Então esse é um outro mal que nós precisamos tirar do nosso coração. Temos que tirar o mal. Temos que trabalhar com a metamorfose, né? A metamorfose é o maior sentimento, uma maior transformação. Eu tenho um livro chamado Resiliência, resiliência é a capacidade que os metais e a natureza têm de se transformar, né? Metamorfo, né? Mudar a forma. Na minha mão tem um microfone, ali tem uma câmera, ali tem um ar-condicionado, todos esses ferros aí um dia foram ferro bruto, aí passaram por um processo de alta temperatura e eles se tornaram maleáveis, se transformaram. Então as dificuldades que vocês passam podem transformar vocês numa pessoa melhor. Não sei se vocês já viram já leram sobre o que acontece com a lagarta, né? A lagarta, ela quando tece o casulo, acontece dentro do casulo lá duas reações químicas impressionantes, dois processos tremendos. Um é a histólise e o outro é a histogênese. A histólise, como toda palavra no grego que termina com ólise, significa destruir, isto é célula, destruição das células. Então, todo aquele corpinho antigo da lagarta vai ser destruído. Aquele suco gástrico que ela usava para digerir as plantinhas, agora vai destruir todo o seu corpo. Mas ao mesmo tempo em que ela participa desse processo de histólise, Papai do Céu coloca lá dentro do casulo também um processo chamado histogênese, onde gênese é princípio, onde criação de novas células. E tudo nela vai sendo diferente. Deus vai mudando completamente o corpinho dela. Chega um momento que ela tem dois corações. Um praticamente destruído e um outro praticamente pronto para estar funcionando. Quando o coraçãozinho novo começa a entrar em ação, o velho é destruído completamente. E ela agora tem coisas que ela não tinha antes, como por exemplo um par de asas. E antes dela voar, ela vai usar essas asas para romper o casulo. E ela finalmente rompe o casulo e agora ela vai voar. E ela nunca mais vai rastejar. E eu quero estender a minha mão para você, para a sua casa, para a sua família, dizendo que você nunca mais vai rastejar, né? Você vai passar por esse processo de metamorfose e vai ser líder abençoado e abençoada em nome de Jesus. Muito bem. Isso é a tua essência. Você é uma pessoa criada segundo a imagem de Deus. Você é essencialmente do bem, né? As pessoas podem ser bonitas, podem ser cheirosas, podem se vestir muito bem, mas elas precisam ter essa essência do bem. E a equipe reconhece a boa intenção, reconhece essa bondade que é uma força poderosa que está dentro de você. Eu até tenho uma frase que eu coloquei ali, que esperar de Deus é normal, mas esperar nele é essencial. Então é essencial você ter um alicerce espiritual e ser uma pessoa que conduza com amor a sua equipe, liderando com amor e liderando com exemplo. Isso vai te dar liberdade. E o líder, ele tem que ser uma pessoa livre, e nada nos liberta mais do que estar em paz. A paz é realmente
a força motriz, a força que move a nossa alma, que move a nossa existência, que move a nossa empresa. Falamos diversas coisas aqui nesta noite, né? E eu tenho até, se você colocar lá no YouTube, colocar lá autoajuda, eu tenho uma palestra só sobre autoajuda. Será que eu errei ali? Não errei não, auto é com L mesmo, porque eu não acredito em autoajuda, nós precisamos buscar a autoajuda. Um líder, ele começa a trabalhar dobrando o seu joelho, orando pela sua equipe, sabendo que as pessoas que chegam, elas vêm com problemas dos seus lares, elas vêm com problemas que trazem das suas casas, elas vêm com traumas da infância, elas vêm cheias de mágoas, e você pode trazer esses ensinamentos, pode ensinar, e deve buscar essa autoajuda, deve buscar essa direção, como nós falamos, né? Às vezes você está no caminho, mas errou a direção. Então a autoajuda é fundamental. Eu louvo a Deus por ter uma igreja com essa estrutura, e eu vi aqui diversas salas, eu vi as salas de aconselhamento. Busca aconselhamento, busca abrir o seu coração, né? Busca ser uma pessoa que, para você aconselhar, você primeiro trabalha tirando o teu status, tirando a tua mágoa, tirando o teu orgulho, quebrando essas coisinhas ruins, e Deus vai te ajudar. Esse é o alicerce espiritual. Então, resumindo, liderar é a capacidade que nós temos de transformar adversários em aliados, sabendo que na equipe tem pessoas que torciam por você, mas tem pessoas também que torcem contra você, e você tem que liderar para todos, ser um líder abençoado, ser um líder que tem paz, ser um líder que é essencialmente do bem e que, sobretudo, trabalha com a autoajuda. Alguma pergunta? Queridos, esse é o papo que eu queria ter com vocês. Esse daí é o meu e-mail, joão@gabace.com.br. Pode escrever para mim, eu respondo todo mundo. Se você quiser, pode também, através do e-mail, pedir o meu WhatsApp. Se quiser me levar para a tua empresa, será um prazer conversar lá com a tua equipe. Eu quero aqui agradecer a liderança dessa igreja que me fez esse convite, parabenizar pela estrutura e parabenizar a você que nessa noite saiu do seu lar para vir ouvir algumas coisas aqui. Nós falamos de diversos assuntos, nós falamos de diversas coisas. Alguns deles eu espero que tenham entrado no seu coração. E dessa forma eu abençoo você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, a sua liderança, e que o Papai do Céu cuide de você, do seu coração, com entusiasmo. Muito obrigado, Deus abençoe. Um abraço.